No livro de Salmos está escrito em um verso: o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor. Tudo bem com você? Chegamos finalmente ao mês de fevereiro. Hoje é dia 1º de fevereiro e aqui está mais uma vez o nosso devocional da AD Holiness, o nosso pão diário. Hoje o tema é bênçãos das lágrimas, né? Ontem nós aprendemos sobre a fonte de todas as bênçãos, as fontes das bênçãos. Hoje nós vamos aprender sobre as bênçãos das lágrimas. Jesus disse em suas palavras: bem-aventurado aqueles que choram, porque eles serão consolados. O nosso tema de hoje fala de um jovem que pede oração a um determinado pastor para que este orasse pelo seu pai que estava em um leito do hospital. Gravasse um vídeo, mandasse uma mensagem, né, para que aquele homem que estava lá no hospital pudesse ficar mais otimista ali. E o texto diz que poucos dias depois aquele homem morreu, trazendo um grande pranto, um grande choro para a sua família. Trazendo muita tristeza, claro, dor, trazendo angústia. E além disso, trazendo o choro. Porém, quando se trata do choro, o próprio Senhor Jesus disse que o choro, bem-aventurado é os que choram, porque eles serão consolados. Você chora muito? Você é chorão? A Bíblia trata de um profeta que chama-o até do profeta chorão. Esse profeta era Jeremias. Eu acredito ser parente dele. Eu sou um homem muito chorão. Tem coisas que me faz chorar facilmente, né? Ainda hoje mesmo eu chorei. Estava na minha oração, né? Orando, pedindo a Deus algumas coisas, agradecendo a Ele por outras. E nesse momento eu chorei, teve lágrima, né? E daí por diante. Eu sou chorão, eu gosto de chorar. E eu sei que esse texto bíblico diz que bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Principalmente no mês de fevereiro, que é um mês difícil para mim, né? Alguns motivos que tem para fazer o mês de fevereiro ser um mês muito difícil. Então nesse mês eu quero me apegar cada vez mais com Deus, quero buscar mais a sua presença. Então prepara-se olhos, preparem-se lágrimas. O choro vai vir, mas com ele vai vir o consolo. Mas vamos para a nossa leitura. Nós estamos lendo aí o livro de Êxodo. Hoje é o capítulo de número 27 e o capítulo de número 28. No capítulo 26 ali nós falamos um pouco sobre o tabernáculo. Deus dá a planta do tabernáculo a Moisés no capítulo 25 e 26, coisas tremendas ali. Aqui ele manda agora Moisés fazer o tabernáculo, o pátio, né, e daí por diante. No capítulo anterior nós aprendemos sobre o tabernáculo, sobre a mesa da preposição, aprendemos sobre as cortinas, sobre os talheres, e aqui agora Deus manda ele também fazer um altar. O altar deveria ser de madeira e depois cobrir o altar de bronze, cada coisa tremenda. Mais uma vez o nosso Deus como um arquiteto, trazendo todas as coisas para que Moisés pudesse fazer dentro da medida. E o capítulo número 27, aliás, termina dizendo: olha, você tem que fazer de acordo com aquele projeto que eu te mostrei lá no monte. De acordo com aquele que eu te mostrei lá no monte. Mais uma vez, Deus lá no monte mostra para Moisés a arca da aliança. Deus mostra para Moisés o tabernáculo. Deus mostra tudo para Moisés. E sempre ele vai orientar: Moisés, você tem que fazer tudo isso de acordo com aquilo que eu te mostrei lá no monte. Então, isso que Moisés fez, irmãos, é apenas uma réplica. O verdadeiro está lá na eternidade com Deus. Ou melhor, nos céus. Capítulo 28 aí, ele vai aconselhar Moisés, vai orientar Moisés, vai falar para Moisés mandar fazer roupas para os sacerdotes. Ele consagra aí Arão e os seus 4 filhos para o ofício sacerdotal. E além disso ele manda fazer vestimenta. Aí a pergunta principal, que vez ou outra a gente encontra alguns crentes que não querem obedecer doutrina, que não querem obedecer norma, que querem andar com a carne, né, carnaval, né, mostrando o seu corpo, fazendo culto ao corpo, né? Há muita gente hoje, aproveitando aqui, falando de veste, há muita gente hoje que estão indo para a academia por causa da sua saúde, por orientação médica, claro, é válido, mas há muitos outros, principalmente cristãos, que estão indo apenas para culto ao corpo, né? E esse culto ao corpo é um exagero, é pecado. Culto ao corpo é pecado, leva a pessoa à lascívia, leva a pessoa a fazer outros a pecar.
Então, aí essas pessoas que gostam de ir, dizem assim, mas roupa não fala, roupa não tem nada a ver, a santidade não está na roupa. Tá. A Bíblia mostra que tá. Os sacerdotes tinham que se vestir prudentemente. Os sacerdotes tinham as vestes para os sacerdotes vestir. Não vai, por que você não vai para a igreja de militanga? Por que não vai para a igreja de minissaia como antigamente? Porque santidade convém à casa do Senhor. Então lá você tem que ir com a roupa que também transmita a santidade. Não vá para a igreja com qualquer roupa não, pelo amor de Deus. Você não entra na delegacia com qualquer roupa, você não entra no juizado com qualquer roupa. Então, por favor, porque só queremos andar na rua porque nós somos crentes, eu tenho aquele corpo. Se tivesse uma barrigola, não andava desse jeito. Né? Só anda porque às vezes tem um corpo bonito, um corpo esbéltico e quer fazer culto ao corpo. E esse culto ao corpo, quem acaba adorando é as pessoas que estão lá fora. Né? Eu tive um certo pastor, não vou falar o nome dele por ética, ele disse que foi aconselhar um irmão, dizendo, meu irmão, fala com a tua esposa que ela está usando uma roupa muito culta para vir para a igreja. Né? Orienta a sua esposa. Aí aquele irmão disse para aquele pastor, não, eu gosto que ela se vista assim. Aí o pastor na hora ficou meio nervoso e disse, não é só você que gosta não, o povo aí fora também gosta. É isso mesmo. Prepara a tua mulher, veste a tua esposa, né? Fica temperando ela que tem um monte de gente aí fora querendo papar. Essa é a verdade, tá bom? Aqui a gente não vai ter papa na língua, como se diz aí, né? A verdade tem que ser dita nua e crua. Irmão, tenha cuidado. A vestimenta fala de santidade, sim. A santidade não está na roupa, mas está em você. Você precisa, como santo, você precisa se vestir como santo, como crente, como servo. Tá bom? Fica a dica. Vamos lá. Então, eita, é doutrina aqui agora. É doutrina. Misericórdia. Aí a Bíblia diz que Deus orienta a Moisés a fazer as vestes por sacerdote. Olha, eles têm que se vestir desse jeito. Se eles chegarem aqui no altar diferente, eles vão morrer. Né? Duro, né? E tinha muitas vestimentas. Tinha urim, tinha tumim, tinha o colete, o peitoral, tinha a mitra na sua testa, tinha uma lâmina chamada de ouro, que naquela lâmina tinha escrito santidade ao Senhor, ou consagrado ao Senhor, ou santidade ao Senhor, esse nome que tinha lá naquela mitra, né? E era uma coisa muito interessante. Se chegasse em qualquer uma peça daquela, o sacerdote morria lá dentro do tabernáculo. Vamos para Mateus capítulo 21, vamos falar mais de verso lá. Aí a Bíblia diz que Jesus agora entra na cidade de Jerusalém. A gente está lendo a Bíblia inteira dentro de um ano, então a gente está lendo Antigo Testamento e Novo Testamento. Agora nós estamos também no livro de Mateus, já capítulo de número 21. Jesus uma Bíblia diz assim, entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Então ele vai para Jerusalém, e quando entra em Jerusalém, ele diz para os seus discípulos, e mais adiante vocês vão encontrar uma jumenta com o seu filho, o filhotinho, né? Um jumento, trazei-mo. Se alguém perguntar, vocês dizem, o mestre precisa dele. E trouxeram, Jesus monta no jumento, e a Bíblia diz que os discípulos pegam algumas vestes, jogam sobre a pele do jumento, para cumprir-se o que o profeta havia profetizado, que o rei, o Senhor, viria montado no jumento, filho de uma jumenta. Vinha humilde, né? E manso. E a Bíblia diz que ali começaram a gritar, Hosana, Hosana é o nosso rei. Esse Hosana é salve, salve, né, no hebraico, né? Salve o nosso rei. E ele entra lá dentro do templo de Jerusalém. Quando chegam lá, tem os cambistas, aquelas pessoas que trocavam. Vou falar um pouco do cambista? Muita gente não sabe o que eram esses cambistas, o que eram os negociantes lá do templo, né? Era assim, a pessoa morava a 150, 200 quilômetros de Jerusalém. Quando era uma vez por ano, eles tinham que vir para a festa da Páscoa para oferecer o sacrifício em seu favor e em favor da sua família. Então aquele irmão que morava longe, 150 quilômetros, por exemplo, daqui em Joinville, em Mafra, 154 quilômetros, ele saía de Mafra com um bezerro para oferecer em sacrifício aqui na cidade de Joinville, longe. Então, quando chegava lá, aquele animal já estava manco, estava ferido, estava machucado. Então, o que acontece? Quando ele apresentava para o sacerdote dizia, olha, esse animal não é aceito, porque ele está com defeito, ele está mancando, a perna dele fendeu-se no meio de lá para cá. Então, você vai até ali, perto dos cambistas, você vende ele, pega o dinheiro com os cambistas, né? Ou com os comerciantes, e
compra um outro, compra um pombo, compra alguma coisa. E lá tinha os vendedores de pombo que Jesus também expulsou. Aí os cambistas faziam o quê? Trocava moeda. Qual era a moeda? A pessoa saía lá de uma outra região que vinha para Jerusalém no dia da Páscoa, então quando chegava cá ele tinha que trocar a moeda daquela estado, daquela cidade, pela moeda de Jerusalém, né? Pela moeda que era aceita ali no templo, a moeda corrente. E o juro que esses homens cobravam era um absurdo. Então por isso que eram os cambistas. E Jesus expulsou eles do templo. Aí a Bíblia diz que enquanto Jesus estava lá, chegou muita gente doente, paralítico, e Jesus curava a todos. E enquanto Jesus curava a todos, as crianças começaram também a louvar e dizer, Hosana, Hosana. E os fariseus, meu Deus do céu, em todo lugar tem fariseu. Aí os fariseus, não concordo com isso. Há um monte de fariseu na igreja. E não concorda com isso, não concorda com banda, não concorda com hino, não concorda com louvor, não concorda com coral, não concorda se o culto é na terça, não concorda se é no sábado, não concorda que é no domingo, não concorda com Jesus, não concorda com Deus, não concorda com o pastor. Os fariseus são sempre assim. Os fariseus, crente fariseu, misericórdia. E tem igreja que tem muito dele. Graças a Deus, na The Holy Ness não tem. Nós somos uma família que... Glórias a Deus. E os que tem, e se tiver, logo, logo sai, né? Mas ainda tem na terra pessoas fiéis a Deus. Vamos lá, vamos para frente, vamos para frente. Deixa os fariseus falar. E eles começaram a reclamar com Jesus, dizendo, Senhor, tu não está vendo essas crianças gritando, Hosana, Hosana, Hosana? Aí Jesus disse, vocês nunca leram que é da boca da criança que sai o perfeito louvor? Como quem diz, eles estão me louvando. Aí, finalizando, aí a Bíblia diz que Jesus sai dali e vai para a cidade de Betânia. Lá em Betânia acontecem algumas coisas que não está em Mateus, está lá no livro de João, capítulo de número 12. Ele vai para o jantar na casa de Lázaro, né? Foi conversar com Lázaro de novo, que ele já tinha ressuscitado. Então os judeus, enquanto ele estava lá naquele jantar, começaram a tramar como era que vamos prender, como é que nós vamos matá-lo. Vamos lá. Aí na volta para Jerusalém, a Bíblia diz que ele estava com fome. Jesus, mais uma vez provando a sua humanidade e a sua divindade. Jesus teve fome como homem. E ele vai até um pé de figo, né, para ver se tinha um pé de figueira, para ver se tinha figo. Quando chega lá, na época de figo, não tinha figo. Eita, Jesus do céu. Aí ele olha para aquela figueira, amaldiçoa a figueira e diz, nunca mais nasça figo de ti. E a Bíblia diz que no outro dia, Mateus não diz que foi no outro dia, né? Mateus diz quase instantaneamente. Mas a Bíblia diz que outro dia, os discípulos passando lá, viram que aquela figueira estava seca. E eles disseram, Jesus, como é que isso acontece? E o Senhor disse para eles, olha, se vocês tiverem fé, tudo que pedir com fé será feito. Como anda a sua fé? Como anda o seu coração? Mais uma vez, voltando para o nosso tema de hoje, é bênçãos de lágrima. E você, tem chorado na presença do Senhor? Como estão os seus dias? Qual é o motivo do seu choro? O choro dura uma noite, foi as primeiras palavras iniciais. Mas a alegria vem ao amanhecer. Você sabe que quanto tempo dura uma noite? A noite é um tempo. Não quer dizer necessariamente que vai ser apenas 8 horas ou 10 horas que dura uma noite. A alegria vem pelo amanhã, não quer dizer necessariamente 12 horas para chegar amanhã de manhã, 8, 9 horas da manhã. Não. Está dizendo de um tempo. Ninguém vai chorar o tempo todo. Quem chora também se consola. E quem consola-nos é o nosso Deus. Ele é Deus Consolador. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu lar, sua família. Deus abençoe seu sábado e o mês de fevereiro. Shalom Adonai. Um grande abraço. Deus abençoe. Amanhã estaremos aqui. Em nome de Jesus.